Ora, boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausa Técnica, daqui o Ciro Luís, mais um vídeo aqui da rúbrica da série das guias de off-season e vamos tocar na primeira equipa que foi eliminada nas eliminatórias, nas séries, nos confrontos da segunda ronda dos playoffs, os Philadelphia 76ers levaram uma varridela 4-0 e com isso foram, embora não foi a única, atenção, que levaram 4-0 os Lakers também, mas os Philadelphia começaram a série primeiro com os Lakers e é por isso que quando chegou ao 4-0, foi a primeira a ser a equipa eliminada, depois no dia seguinte foi os Lakers. Lakers vão ser a equipa que vou falar no vídeo do dia seguinte, vai ser sobre eles. Vou falar da off-season, a previsão da off-season deles. Sobre os Sixers, ainda bem que esperei um bocado depois de eliminação e ter falado lá está daquelas equipas todas do draft e isso tudo, porque houve muitas coisas depois da equipa ter sido eliminada. A questão de treinador é para se manter, yeah. Já o general manager, Daryl Morey, saiu. Yeah. Eu não sou muito fã de Daryl Morey, atenção. Um psycho GM a nível de analytics, que pronto, teve aquela fase de sucesso nos Rockets. Podemos dizer que é sucesso, eles estiveram perto de eliminar aqueles Warriors do Kevin Durant, não é? Kevin Durant, Stephen Curry, por aí fora. Mas mesmo assim nunca foi um general manager que me convencesse, digamos assim, porque depois é muita carrada analytics e muitas estatísticas e nhanhanhã, e essas coisas todas. Acabou por ir para a Filadélfia, que a meu ver, eu não vou dizer que ele fez um trabalho horrível, atenção, não acho que não fez, mas que chega ao fim, houve muitas coisas que rolou, muitas decisões que é verdade difíceis que ele teve de tratar, atenção, também que há que conhecer, que houve tarefas difíceis na questão do Ben Simmons, aquela questão toda que aconteceu à volta do Ben Simmons. A do Arden, se calhar, teve culpa, pela palavra do Arden, ele é um mentiroso, o Darren Morey foi mentiroso e pelo que foi reportado, sim, houve coisas apalavradas, depois chegou ao final do coisa, ao que parece, a Morey, não vou-te pagar isto e pronto, e houve aquela situação toda. Já está aqui do Catherine Grimes, isto não tem muita coisa a ver, porque isso foi o stress também com o Cominga, com o Josh Giddey, o Cam Thomas, foi. Basicamente eles não quiseram pagar tanto ao Grimes, só davam 9 milhões anuais e o Grimes não, e basicamente aceitou a qualifying offer, também não havia assim muita coisa para fazer, porque ele era free agent restrito, acabou por aceitar isso e depois e acabou por fazer uma época que realmente acho que não mexeu muito no seu valor de mercado, sinceramente. Se ficou melhor, se ficou pior, acho que não mexeu assim tanto. É verdade que na época passada teve aquela fase dos Sixers, na época passada, 24, 25. Nos 28 jogos que fez pelos Sixers, tinha feito 22 pontos, 4 assistências e meio, 5 ressaltos, mas eram os Sixers a tancar, não havia Maxi, não havia, pronto, Embiid, era uma equipa claramente a tancar. Mas pronto, sobre esta época dos Sixers, um pouco mais do mesmo. O Embiid, problemas físicos. Paul George também não jogou assim muitos jogos, mas esta vez foi por causa daquela suspensão de 25 jogos que até ajudou a equipa na questão da luxury tax, de fugir à luxury tax nesta época, 20, 25, 26. Falando disso, depois na trade line tivemos a tal move que já irei falar, não é? Mas nos playoffs ganharam os Celtics 4-3. É verdade que o Tatum não jogou no jogo 7, mas mesmo assim foi merecida. Os Sixers que estavam a perder 3-1, tinha que ganhar 2 jogos do TD Garden e assim aconteceu, passou. Só que depois, quanto aos Knicks, é verdade que o Joel Embiid estava problemas físicos, falhou jogos. É o Joel Embiid. A realidade é que a realidade do Joel Embiid é um bocado esta. Eu falei isso num podcast que até veio o Lucas Niven, lá está aqui o podcast pausa técnica, que eu tinha dito que a última vez que o Joel Embiid jogou 7, repito, 7 jogos seguidos, incluindo playoffs, lá está a época, claro, playoffs, play-in, quiserem. A última vez que o Embiid jogou 7 jogos seguidos foi no final do ano de 2023. Vai fazer 3 anos. A última vez que o Joel Embiid, repito, jogou 7 jogos seguidos.
Vocês podem dizer, mas na época regular, há back-to-backs, ele não joga, não sei o que, é um jogo, sei lá, contra os Wizards, ele vai, não me jogar contra os Wizards e descansa, tudo certo. Mas mesmo assim, mesmo na época regular, não é? E nos playoffs, que é coisa, não, acontece sempre qualquer coisa. Já na primeira ronda destes playoffs que passou, ele falhou os 3 primeiros jogos. Já na segunda ronda contra os Knicks, ele também falhou o jogo 2. Há sempre qualquer coisa na questão do Joel Embiid. É um azarado total. Se não é do joelho, não sei o quê, das costas ou do. Pá, há sempre qualquer coisa. O Max também não esteve a 100% também, mas o Joel Embiid, enfim. E depois a questão é que o Joel Embiid, a malta vai ver questão salarial. O Joel Embiid está a ganhar o Supermax. Pois. E está a ganhar até 2029, embora 28, 29 é player option, mas desconfio que o Joel Embiid em 28, 29, quando ele estiver 28, 29, vai ter 34 anos a fazer 35, ele vai rejeitar isto. Os 62, desculpa, os 67 milhões de player option. Pá, é tal cena, embora o Murray deu renovação em 2024, no final da época de 2024, época 23, 24, exatamente. O Embiid jogou 30 e tal jogos, nem jogou metade da época. É verdade, na primeira metade da época, antes da lesão, estava a fazer números absurdos e estava a caminhar para o seu segundo MVP. Exato, embora eu não concordei assim muito, era um bocado 50-50 o seu primeiro MVP, mas no ano seguinte ao seu MVP, naquela fase, naqueles primeiros 30 jogos, ele estava a caminhar claramente a ser o MVP, mas aconteceu a lesão. Que afastou não sei quanto tempo, mas depois dos playoffs contra os Knicks até, deixa eu ver aqui rápido, eu lembro que as suas médias eram exato 33 pontos de média, que foi o melhor dos playoffs, quase 6 assistências, 11 ressaltos. Ou seja, e depois a nível de stocks, que é roubos de bola e blocos, era quase 3, é 2.7. Ou seja, não estava a ser assim. Não estava a ser. Estava a ter boas estatísticas, muito boas mesmo. E os Sixers acabaram de pagar. Pronto, e agora vão ter que lidar com isso. E depois estamos a falar de um jogador que tem 32 anos, não é? E como é que vai ser o Joel Embiid na próxima época? Vai ser mais do mesmo, muito provavelmente, depois para o ano, 33 anos. Uh, e os same old shit, como se diz, não é? Ou seja, é muito difícil. E muita gente pega e diz: mas os Sixers tentar trocar o Joel Embiid. Epá, meus amigos, é 35% do cap. É um Joel Embiid que não vai ser o Joel Embiid MVP. Pá, já esqueçam lá isso. Esqueçam lá isso. Já não é um Joel Embiid a ter 30 e tal pontos de média. Pá, esqueçam lá essas coisas. Que também um Joel Embiid que tenha uma média de quase 2 blocos por jogo, também esqueçam lá isso também. Um Joel Embiid que também tenha uma média de uma dúzia de ressaltos, esqueçam lá isso também. Aliás, neste playoff foi só 7.3, na época passada e na época passada, desculpem, 24-25 e nesta que passou a 25-26, foi nos dois até, no total, média, foi 8 só. Esqueçam lá do Z de ressaltos, porque e a agressividade de ir à linha lance livre, a linha lance livre não, de atacar o cesto, isso, e a linha lance livre até está a descer também, que é normal, já não é aquele coisa, e continua a ser um bom jogador quando está saudável, na verdade, nível All-Star, sim, além de BA coisa, mas já não é, e é o contrato assusta, e a questão é o maior valor é a tal cena de estar disponível, não é? Que realmente nisto não está no João Embiid. Paul George foi a contratação de free agency deles, não é? Que já todos sabemos que eles tiveram que pagar isto para ficar com ele, porque era o melhor free agent na altura. Agora há que lidar, não é? Um jogador que vai receber para a próxima época 54 milhões e depois na outra tem uma player option de 56 milhões e meio, em que desconfio imenso que ele vai rejeitar, porque ele vai aceitar estes 56 milhões e meio de dólares, porque ninguém está disponível para pagar isto.
ainda por cima para o ano, para o próximo ano de verão, vai ter 37 anos, Paul George. Ninguém vai dar estes valores a eles. Esqueçam lá. Isso é verdade que Paul George, atenção, ele está elegível para renovar por mais 2 anos, 126 milhões. Dá 74 milhões anuais, que é basicamente Supermax. Pá, é absurdo. E por fim, o México, pronto, não. Estou a falar daquele trio, não é? Que depois já irei chegar a questões do cap space. O México, 25% cap, nada a dizer. Atenção, é a figura da equipa, é a principal estrela da equipa. Salvo erro, ele foi nomeado ao NBA. Acho que ele acabou por ser nomeado ao NBA. Exato, ao NBA Third Team, All-Star, tudo certo. E nada a dizer. Maxi, belíssima época dele. Nos playoffs teve o tal problema físico, como eu disse na série contra os Knicks, mas nada a dizer. E o contrato dele, 25% do cap, é exatamente, está na linha do que ele vale. Por isso, não é mal pago, nem é, ui meu Deus, uma coisa por aí além absurda. Não, está bem pago, vamos dizer assim. Mas está, fazendo as contas, malta, fazendo as contas, mais o VGEdcom, que se calhar foi a melhor notícia deles, que realmente o VGEdcom rookie entregou muito bem na equipa, esteve muito bem, como rookie até nos playoffs, teve ali um jogo ou outro, então aquele jogo em, em TD Garden, meu Deus, mas pegando no contrato lá está de rookie do VGEdcom e destes três que eu falei, que é do Joel Embiid 35% do cap, o Paul George 33%, o Max, como eu disse, 25%, e o do VJ, que é de rookie de primeira ronda da pick dele, que teve, ocupa totalmente o cap. Ou seja, estes 4 jogadores ocupam todo o cap. E o resto? Pois é, o resto é o que estamos a ver aqui nesta imagem. Dominic Barlow, team option, em que ele vai, os Sixers vão ativar, porque aliás foi uma boa aposta deles, e eles vão ativar isto certamente. Trent Effort, team option. Danny Terry, team option. Jabari Walker não garantido. Aden Bona também não é garantido, mas eles vão ativar o do Aden Bona porque pronto, eles precisam de um. Esta equipa realmente, para além do Embiid, eles precisam de 2 postos, 2 ou até 3 quase. Quer dizer, se o posto não estiver lesionado também, sempre, também é preciso mesmo, é preciso ter mais postos. Mas a Aden Bona também vai garantir. Mas o banco é isto. Justin Edwards, ok, mas não há assim muita coisa. Claro que já irei falar nas questões dos free agents, mas não há assim muito. E no mercado, depois da free agency, a equipa não tem cap space e basicamente tem estas as non-tax mid-level, já biannual, é verdade. Mas, depois irei falar na questão do free agency, mas isto muito provavelmente vão ser usados, porque a questão dos free agents, como podem ver, para além dos nomes que eu citei, das team options, não é? Há Quentin Grimes, que já falei há pouco da sua situação, em que ele agora está no mercado livre de free agency. Vamos ver. E a nível de valores, vocês perguntarem, é um bocado difícil. Eu acho que os Sixers vão ter que acabar por se calhar dar 16 milhões anuais. Se calhar. 10% do cap. Eu acho que vão ter que dar isto porque é mais um bocado com a tax mid-level que as outras equipas podem ter. Equipas até competitivas, de ir aos playoffs, de quererem chegar o mais longe possível, podem estar do olho de buscar um Quentin Grimes para mid-level e ser um bom elemento do banco. Por isso acho que os Sixers se calhar vão ter que dar esse valor a ele. O valor que eu tenho assim, justificável para o Grimes, é entre, para vocês terem noção, 12 milhões a 17 milhões, é tipo por aí, mas eu acho que vai ser mesmo uns 16 milhões que vai ser. 12 milhões até era bom, 12 milhões é só 7% do cap, era fixe, não é? Era fixe. Mas sim. Depois, Kelly Oubre, que é verdade que nesta época ele teve. O Kelly Oubre é assim um bocado. Ele teve fases nos Sixers, que ele já está nos Sixers há 3 épocas. Ele tem fases nos Sixers que realmente teve bem. Por exemplo, nesta época regular, até não desgostei. Só que nos playoffs, a lançar 25% e meio de triplo, defensivamente
coisa, e havia lances como o Pinto dizia, Pinto aqui do podcast, e aquela era burro. E eu concordo. Que realmente era. Pá, enfim, a querer lançar na cara do Mitchell Robinson, tipo, e o Mitchell pumba, tipo, e vai lançar na cara porque na minha cara, mas pronto. Há coisas que realmente, eu não sei a questão do Kelly Oubre, sinceramente, como é que vão dar, se querem ficar com ele, se vai ao mercado, ou o mercado a dar algo a ele, se alguma equipa vai dar, eu não vou dizer a total, a mid-level total, atenção, mas há possibilidades, atenção, há possibilidades de haver equipas, se calhar, a dar assim, talvez 11 milhões, não é? 12 milhões, mas pronto, não sei o que é que os Sixers estão a pensar. O Andre Drummond é claramente contrato mínimo, os Sixers quando foram buscar deram mais que o contrato mínimo que, enfim, daqueles 10 milhões por 2 anos, que era 5 milhões mais 5, que era mais que ao mínimo, e o Drummond atualmente é contrato mínimo. Pá, atenção, ele continua a ser um belo saltador, essas coisas todas, e marca triplos e isso, mas pá, se ficar na equipa é pelo mínimo, sinceramente. Mas estão a ver as finanças. Se eu renovar, vamos dizer assim, se renovar Quentin Grimes, até se for por um valor que eu estava a citar, de 12 milhões, vamos imaginar, 12 milhões anuais, Quentin Grimes, e o Andre Drummond, o tal contrato mínimo, para assim ter 3 postos. Pronto. Vão dizer, mantém outra vez aquela rotação de postos. Mas pronto, é o que é. 15 milhões. Já estão no luxury tax. Por causa do Maxi. Eu estou a dizer isto, a luxury tax, porque depois temos aquele dono dos Philadelphia 76ers, que é conhecido por ser um bocado forreta também. Embora ele veio justificar-se que não deu instruções ao Daryl Morey para a questão do Jared McCain, que foi a troca de trade deadline, onde os Sixers até receberam esta pick 22 do Houston Rockets, via, obviamente, o OKC, que foi a equipa que recebeu o McCain. E depois recebeu mais 3 picks de segunda ronda. Epá, e agora? É a tal cena, qual é o lado certo, o lado verdadeiro da história, não é? Pelo que parece e que foi reportado, o Murray trocou o McCain por questões do luxury tax e para abrir espaço na próxima época, lá está, para renovar com o Quentin Grimes para não afetar a questão do cap space. Lá está, então, o cap space ou a luxury tax, atenção. Pois, mas atenção, é que os Philadelphia 76ers, com uma equipa como esta, com o Maxi, Paul George, o Embiid, com estes contratos, com este tipo de combates, e atenção, o Maxi nada contra, volto a dizer, não dá. Vocês querem ser competitivos e querem buscar coisas, não dá, tem que ir a pagar a multa. Pá, e pronto, agora tiraram o Jared McCain, que em OKC volta e meia tem jogos que brilha, e a equipa, na altura que eu estou a gravar, atenção, ainda não sei o que é que vai acontecer no jogo 7, entre eles entre o OKC e os Spurs, mas aqui, meu, quando chega já à equipa, à necessidade da equipa, tu olhas, pá, falta aqui um base para o Jared McCain. Mas está, falta um base para o Jared McCain a vir do banco. O que é que eles trocaram? Eu lembro do Pinto na esperança que vinha uma big trade. Opa, que é, meu? Que big trade? Tipo, mas ele, atenção, atualmente ele já coisa, não é? Mas ele estava assim, será que eles vão fazer qualquer coisa? Mano? Não, meu. E depois eu sempre disse assim, mano, o Murray vocês estão à espera que ele cozinhe alguma coisa e chega ao fim não cozinha nada. A única coisa que ele realmente, a única real troca, pronto, duas, pronto. Embora a do Arden correu mal, mas até foi bem cozinhada por causa do Ben Simmons que chegou ao fim, foi o que foi, não é? Ben Simmons. Mas basicamente a troca do Arden dos Philadelphia para os Sixers foi basicamente Ben Simmons, troca e depois ali uns piques de primeira ronda. Mas foi Ben Simmons, que depois chega ao fim, foi o que vimos, não é? Foi isso, mas a maior foi do Chris Paul para os Rockets. Foi essa. O resto, meus amigos, ele tentou o Westbrook, não esquecer os falhanços dele, do Westbrook e isso. E depois pá, mesmo nos Sixers houve ali questões que realmente, claro que o do Terence Maxey foi acertada, nem tudo foi mau, atenção. A do VJ de Com foi, pá, era isso, porque o Ace Bailey não queria ir para lá também, vamos ser sinceros. O Ace Bailey não queria ir para Filadélfia, não é? Lá sei, já não sei qual é a equipa que ele queria, depois acabou por ir para Utah, com o Danny Ainge. Não, meu amigo, ficas cá, mas também, por amor de Deus, era óbvio.
Se não era o BJ.com, não é? Tirando o Ace Bailey na mesa. E atenção, ainda bem, o BJ.com está claramente uma época realmente muito, muito interessante. E mesmo, eu conto com o Nipple. Mesmo o Conde Nipple, acho que o pessoal de Filadélfia não está-se a queixar por causa do Con do Con do Conde Nipple. Embora, espera aí, o VJ foi. Exato, o VJ foi pico número 3. Exato. O Conde Nipple foi a quarta, exato. E o Harper foi a segunda. Mas agora é questão de Filadélfia, porque lá está, a nível de extensões de contrato é só isso. O Bona, que também está elegível por 2 anos de contrato, embora ele tenha a próxima época, que não é garantido, como diz na imagem, e ainda tem mais uma team option no próximo ano, por isso não é urgente renovar com ele. Se for renovar agora, é um contrato assim, coisa, 3 milhões, 4, sei lá, tipo, continuar a ganhar o mínimo, sinceramente. Porque o Andrew Bona tem momentos que parece momentos de jogo, atenção, disse bem, momentos parece-me o tombo, mas é momentos. Bem recordar, é momentos, não é assim uma coisa por aí além, a nível de saltos isso, mas como digo, é momentos. Não é muito regular, mas pronto. Mas pode ser, atenção, ainda é um poste. Quantos anos tem? 23 anos, pois. Ele é o segundo ano, depois ele vem um bocado mais tarde, exato, para a Liga, apenas o seu segundo ano. Pode ser que para um ano e possa ter mais minutos, mas isso depende se o Drummond vem ou se eles vêm buscar outro posto. Mas pronto, a nível da equipa é isto, malta. É dos Sixers. Ver que é que. É verdade que acho que ainda não tem ninguém para General Manager. Não sei se o Bob Myers, que faz parte, lá está, da cena do dono dos Sixers, que também tem várias equipas. Ele também tem os Commanders lá da NFL e outra coisa qualquer. E o Bob Myers é tipo o braço direito do dono. Embora o Bob Myers disse logo que não queria ser presidente de basquetebol de operações, o Bob Myers que era o arquiteto da Golden Era, dos Golden State Warriors, mas parece-me querer fazer. Agora, por acaso, não tenho notícias quem é o próximo coisa, mas quem vier vai ter decisões a tomar. Agora, eu não sei como é que vai ser. Eu acho muito difícil a equipa pegar e, ok, vamos virar a página, acabou o processo, já não acreditamos no processo do Embiid. Pronto, eu não julgo por causa disso, porque acreditar no Embiid super saudável é quase acreditar no milagre do Pai Natal. É quase. Porque realmente já não vale a pena. Porque depois chega, é sempre a cena do costume, chega aos playoffs, há sempre qualquer coisa, um azar qualquer e não está disponível. E falha jogos, ou pode jogar, mas já não. Está pior ainda. Está pior ainda, porque está condicionado e até os próprios adversários vão jogar muito com essa fisicalidade, provocar, lá está, muito choque físico e com isso provocar lesões, porque o Joel Embiid é de vidro, não é? É de vidro, totalmente, e já vidro um bocado quebrado. E não sei como é que vai ser a questão disto, mas realmente se fosse lindo era, vamos virar a página, já temos aqui uma dupla de base do futuro, VJ e o Maxi, verdade, até se tivesse uma Kane na vida do banco, sei quê, e depois construir isto. Mas o problema é que isto na NBA não é como futebol, não é? Que as contratações falham, opa, siga, vamos vender estes jogadores, mesmo que seja por uma miséria, depois há que investir mais noutra coisa. Isto na NBA há coisas que é assim, é realmente não há muito por onde se virar, no sentido de há cap space, há luxury tax, as picks que vocês gastaram, curiosamente, a equipa já gastaram aqui algumas picks. É verdade que eles têm 12 picks na ronda, 12 picks na ronda. É verdade que o McCain, só no McCain foram 3, é verdade. Mas eles de picks na ronda também não está assim muito famoso, atenção. Eles deram uma pica, lá está a Brooklyn, para os negócios de James Harden, 2028, top 8 protegida, atenção. Depois, eles podem trocar as 3, lá está, eles podem trocar a 2030, a 2032 e deste draft a 22 também, podem trocar 3 picos, a 2027 já não podem, não é? A deste ano foi para o KC, deste ano. Quer dizer, depois passando o draft, eles já podem trocar 2007. Agora estou a pensar nisso. Ou seja, já não são bem 3 picos. Podem trocar esta aqui a de 22. Quer dizer, exato, eles até podem trocar. Mas agora estou a ver mal, desculpa. Eles podem trocar a deles próprios a 30, não é? Ou a 30, 32 ou 31, 33. Podem trocar esta, que foi do OKC, são 3,
ou esperar depois da noite do draft e trocar a 2027 a deles. Não, desculpem. Não podem, exato. 2007 não podem porque de 2028 tem Brooklyn. Ou seja, eles podem trocar só esta dos Rockets, exato, 31, 33, 30, 32 e a 2028 dos Clippers. Isso, exatamente. Que, atenção, 2028 dos Clippers pode ser bem valiosa, porque Kawhi, e não sabemos como é que é o futuro da equipa, embora, ok, há Garland, há Mathurin, mas temos que aguardar. Por agora a equipa não é suficiente coisa. Embora, quer dizer, estou a dizer que é bem valioso, mas se calhar não. Os Clippers, se conseguirem manobrar bem, 2028, ou seja, 26, 27, 27, 28, até pode ser que 27, 28, com ali manobras, pode ser uma equipa competitiva, mas assim, pode ser uma pique de lotaria, atenção. E com estas questões novas estes moldes novos da lotaria, que já são 16 equipas, ir à lotaria e a penalizar as 3 piores equipas, olha, pode ser mesmo coisa, ou seja, porque não estou a ver os Clippers realmente no lado oeste regressar tão cedo para a questão dos playoffs. Isto caso, atenção, estou a dizer em 27, 28, em que Kawhi provavelmente pronto, não é? Já está na sua pré-reforma ou já não está na equipa também. Mas ou seja, até estes picos, os Philadelphia 76ers, se querem fazer manobras de trocas e isso, mas claro, quem é que vão trocar a nível de contratos? Maxi não, BJ como não, é Paul George e Joel Embiid. E não é, lá está, o Dominic Barlow, Justin Edwards, mesmo com Edwin Grimes, sign and trade, ou Kelly Oubre, sign and trade, e não sei o quê, com piques também não vão receber assim grande coisa, não é? Realmente eles têm que resolver essa questão da pressão de 3 ou 4 ali. O Dominic Barlow, até gosto dele, mas para ser titular numa equipa que quer ser competitiva em playoffs, não dá. Por isso, vamos ver qual vai ser a questão de Filadélfia e também qual vai ser a decisão deles. Atenção, porque até agora não sabemos se realmente eles querem mandar para o Joel Embiid, ou seja, acabar com o processo, ou continuar com isto e tentar fazer qualquer coisa no mercado, mexer qualquer coisa, fazer um move realmente para a equipa relançar. Então, embora os Philadelphia já estamos fartinhos, não é? Já passaram meio dúzia de anos que estamos sempre ali à espera de uma época de Filadélfia na questão dos playoffs, a ser realmente competitivos, de ir finalmente a umas finais de conferência, mas não está fácil, não está fácil. É a última vez que a equipa chegou às finais de conferência foi quando? Foi exato, no tempo do Allen Iverson. 2000, 2001, quando foram às finais. De resto, até lá, a equipa nunca chegou às finais de conferência. Duro, bem duro, duro. Se calhar depois disso, a equipa que esteve mais perto do sucesso foi aquela de 2018, 2019, que foram nominadas no tal buzzer beater em Toronto, do Kawhi Leonard, dos Raptors. Yeah. Pois é, pois é. E isso, atenção, foi em 2018, 2019, exato. E é como eu digo, depois disso, 6 anos depois, que a equipa foi eliminada na segunda ronda, mas tivemos sempre ali à espera, mas nada. Yeah. Foi uma equipa muito trust, muito acreditar, esperança, não sei o que, e agora. Atenção, não é maus, não estão coisa, mas pá, sabendo de onde que tem e estas questões todas físicas e isso, porque o Paulo Jorge é verdade que não teve assim muitas lesões, mas o Paulo Jorge também foi suspenso. Por isso, eu não me admirava que o Paulo Jorge, se não houvesse a suspensão e jogasse, ou seja, não tivesse aqueles 25, em vez daqueles 25 jogos a jogar, está suspenso, jogava aqueles 25 jogos, e eu acho que se calhar nos playoffs já havia qualquer coisa, ou até no final da época ia ter uma lesão, se calhar, porque o Paulo Jorge é outro jogador que, pá, ultimamente tem estado sempre lesionado, mesmo nos Clippers, não é? Depois, desde que ele saiu do jogo KC para os Clippers, tem estado sempre ali com lesões, seja na época regular, seja playoffs, pá, e fica muito, muito complicado. Mas bem, malta, espero que tenham gostado do vídeo aqui do jogo dos Philadelphia 76ers. O próximo vídeo, outra equipa vai dar muito a falar, Lakers, mas é LeBron James, renovação de Austin Reeves, cap space que eles têm, vai ser um episódio longuinho a falar dos Lakers, que é sempre um franchise está sempre quente para estas questões de off-season. É sempre novela, já sempre temas, já sempre especulações, já sempre rumores, já sempre tudo. E mais alguma coisa dos Lakers.
Grande abraço, malta, fica bem, deixa o like no vídeo, subscreve no canal, que é o que melhor podem fazer, e pronto, e até à próxima, fiquem bem.